23 apostas, 19 de jogadores. As apostas de jogadores são as mais divertidas, né? Quando você vai vendo a evolução do jogador ao longo do jogo, as jardas que ele vai conquistando e aquela expectativa para ficar verde a aposta. E mesmo que você tenha feito aquela aposta dupla ou tripla, só de você acertar ali um jogador já te dá uma emoção diferente, né? As apostas vieram para mudar a forma de torcer, né? Diferente, eu torço pro Buffalo Bills e realmente, de verdade, me envolvo com o jogo do Buffalo, mas é interessante você torcer para um ou outro jogador de um outro time, mesmo que rival, para você eventualmente acertar uma aposta, né? Bom, esse vídeo aqui veio falar dos resultados. Eu quero mostrar para vocês o que eu sugeri, né, no vídeo anterior e quais foram os resultados obtidos. E no final do jogo a gente falar sobre as apostas do jogo de quinta-feira, né? Que é o jogo entre o San Francisco 49ers e o Seattle Seahawks. Bom, então vamos lá. Estamos aqui com a planilha de resultados que começou no jogo da quinta-feira passada, entre Tampa Bay Buccaneers e Atlanta Falcons. Foram 2 sugestões para esse jogo. As sugestões não apareceram no vídeo, mas acredite, eu fiz, estava na planilha. E as duas deram certo, né? A primeira aposta foi de over. A média da planilha estava considerando uma pontuação de 45 e a odd na aposta era de 43,5. O resultado foram 66 pontos, então teve um acerto nesse primeiro palpite. O segundo palpite foi do Buck Irving, que a sugestão da aposta estava a média da planilha estava em 50, ele conseguiria 50 jardas, a odd estava em 42, ele conseguiu 44, inclusive quem viu o jogo foi emocionante, porque a hora que ele conseguiu a 43ª jarda, que a gente batia a aposta, ele sofreu um fumble nesse exato momento, inclusive o fumble, acredito que tenha sido o grande responsável pela vitória do Atlanta Falcons. Se o Tampa Bay tivesse marcado nessa campanha, provavelmente teria ganho o jogo. E esse fumble que me fez vencer essa aposta foi o que deu a derrota pro time. Impressionante. Bom, no domingo da manhã, no jogo de Londres, eu tinha 2 apostas, no Breece Hall e no Allen Lazard. Engraçado que no vídeo, a odd do Allen Lazard era 34,5 e não 33,5. Eu peguei essa odd logo no começo e acertei porque ele fez 34 jardas. Então quem pegou a aposta nesse jogador depois, provavelmente errou por 1 jarda. Eu acertei essa aposta. E o Breece Hall, ele não produziu, né? Eu não entro nos detalhes dos jogos, né? Mas você pode ver que aqui no canto direito, o time do New York Jets ele teve mais jardas do que a projeção da planilha, mas mesmo assim o Breece Hall não produziu, né? Então, e o Aaron Rodgers costuma jogar muito lançamentos de recepção para running backs e não deu certo. Essa aposta eu errei. Já nos jogos da tarde, o Chicago Bears venceu bem, com uma produção excelente de jardas aéreas, né? A projeção eram 187 jardas aéreas, deu 304 jardas aéreas, logo todos os seus recebedores produziram mais do que suas médias. O Cole Kmet, o tight end, produziu 57 jardas, a linha era 27,5, acertamos com tranquilidade. E o Romeo Dunze produziu 40 jardas, a linha era 33,5 e essas 40 jardas foram já para o final do jogo. Inclusive, o Chicago já vencia bem a partida e foi bem no final. Eu já não acreditava que o Chicago ia trabalhar muitas jardas aéreas, eu acreditava que eles iam se concentrar no ataque terrestre, mas teve um lançamentinho lá que fez acertar. No jogo do Cleveland Browns, foram derrotados, mas podem observar que produziram menos jardas aéreas do que a projeção e também menos jardas aéreas no terrestre. E o Jeremy Ford já no final do jogo conseguiu superar a odd, 47 jardas corridas contra 42,5 da odd, essa aposta acertei. Já a do Jerry Jeudy não, ele mal produziu, recebeu, se eu não me engano, uma bola somente. E essa aposta não deu certo.
O jogo do Miami do Patriots, como previsto, foi de pouquíssimos pontos e pouquíssima produção. A projeção de jardas aéreas do Miami foi inferior também. Só que nesse caso específico ainda considerava as médias do Tua, né? Já nas estatísticas da semana 6, não vamos considerar as jardas do Tua, porque a gente considera só os 3 últimos jogos. Então, o Tua produzia, os novos QBs não, então, mesmo assim, apesar de produzir menos jardas aéreas, mesmo assim, o Jalen Waddle superou aí em 46 jardas, acertamos essa aposta, 36 era a odd. E o Hunter Henry também já para o final do jogo conseguiu 32 jardas, a projeção era 25,5, acertamos essa aposta também. No jogo do Indianapolis Colts e Jacksonville Jaguars, a gente teve aqui o handicap empatou, que a vitória foi do Jacksonville por 3 pontos. E o Brian Thomas, ele produziu 122 jardas, né? O Jacksonville produziu muita jarda, né? Foram 371 jardas produzidas contra 197 da projeção. E o Brian Thomas fez um touchdown de, sei lá, um monte de jarda. E já no começo do jogo a gente já bateu essa aposta. No jogo do Cincinnati Bengals contra o Baltimore Ravens, um dos melhores jogos da rodada, né? Os dois times produziram muito, né? Em especial o ataque do Cincinnati, que tinha uma projeção de 246 jardas, produziu 392. E essa aposta do Ja'Marr Chase foi a mais acertada de todas, né? Tá louco, né? A odd era 71,5, ele produziu 193 jardas, um absurdo o quanto jogou esse rapaz, né? E o Mike Gesicki também bateu, também já para o final do jogo. E isso que é legal, né, em aposta dos jogadores, sabe? O cara tá ali com pouca jarda, 2, 3, 4, 5, chega no último quarto, pá, bate. Numa recepção, ele já acerta, né? Como o ataque estava produzindo, então, enfim, acertou. No jogo do Denver, o Bo Nix não produziu. O Bo Nix tentou 5 vezes correr. E nas 5 vezes que ele correu, ele conseguiu só 9 jardas, abaixo da expectativa, que era de 20 jardas. Então, essa aposta nós erramos. O handicap foi sugerido um handicap de mais 7 para o Arizona contra o San Francisco 49ers. Era o que os números da planilha diziam, que seria um jogo mais equilibrado. Se eu não me engano, vitória do São Francisco por 1 ponto. E, bom, ganhou a Arizona por 1 ponto. Então, a handicap acertou. Os jogos à tarde, aí foram caos, né? Já o segundo horário, né? Começaram... A gente estava vindo com uma média excelente. Eu me lembro que em um determinado momento estavam 12 acertos e 2 erros. Um absurdo, assim. Eu estava quase já me candidatando para ser comentarista da ESPN. Aí vieram os jogos do segundo horário e esquece. Cancelei o envio do currículo, porque começou a dar tudo errado, né? O Marvin Harrison recebeu 36, apesar do Arizona ter ganho o jogo, ele não produziu como vinha produzindo, então não acertamos essa aposta. O Pittsburgh Steelers tá péssimo no ataque aéreo, né? Só 131 jardas produziu o nosso amigo Justin Fields, né? E aí não dá, né? Se ele não produz, George Pickens, em consequência, também não produz. Então, George Pickens só 26 jardas, sendo que a previsão a odd era 53,5, né? Ficou bem distante. O handicap de mais 5,5 para o New Orleans Saints contra o Kansas City Chiefs. O Kansas City Chiefs joga mal e ganha, né? Esse time tá muito acertado, sabe? Eu sou Bills, né? Então eu tenho uma certa resistência a Patrick Mahomes e companhia, né? Nem preciso dizer porquê, mas tá louco, cara. Joga bem, ganha difícil. Joga mal, ganha tranquilo. É tudo o contrário e sempre ganha. Então, enfim, não deu. O handicap não deu. Mas o Alvin Kamara produziu. É impressionante como o Derek Carr é outro QB que adora jogar com o running back nas recepções, né? E aí produziu, fez 40 jardas, a odd era 30,5. Chris Olave não, nada. Foram 2 recepções no jogo inteiro só. Uma de 4 jardas e uma de 6 jardas. Longe de bater, a odd era 58,5. E o Rashid Shaheed, esse daqui teve um touchdown também de um monte de jarda. A gente acertou, se eu não me engano, já no primeiro quarto essa aposta, então... Enfim, os resultados foram esses, 14 acertos, 9 erros.
um percentual de acerto de 60,87%, que é aceitável. Ele estava espetacular. No primeiro horário ele chegou a 84%, depois ele, enfim, caiu para 60%, ainda assim é bom. O lucro foi de 15,65%, ou seja, se você tivesse feito uma aposta do mesmo valor em todas as recomendações sugeridas, você teria tido um lucro de 15,65%. Passei, né? Para um primeiro vídeo, para uma primeira sugestão, passei. O ruim é você chegar aqui na estreia e fazer uma sugestão aqui de prejuízo. Enfim, deu bom, né? Então, tá tudo certo. Então agora a gente pode ir para o jogo de quinta-feira, né? Entre São Francisco 49ers e Seattle Seahawks. Aí estamos, já devidamente atualizado. Uma consideração muito importante. A partir dessa semana 6, eu estou considerando somente os 3 últimos jogos. Enfim, NFL é muito momento, né? Jogadores se machucam, o time está num bom momento, a tendência é produzir, está num mau momento, a tendência é perder. Bom, o time que eu acompanho mais e posso citar como exemplo é o Buffalo Bills, vinha de 3 vitórias, agora vem de 2 derrotas, o momento não é bom, agora joga fora de casa, inclusive com os Jets. Então, 3 últimos jogos é o que a gente considera, e aqui estão os números, as projeções desse jogo. Jardas aéreas do São Francisco não são sugeridas, porque, enfim, o ataque produz 167,30 jardas nos 3 últimos jogos, só que a defesa do Seattle só permite 219. Então a tendência é que a produção de jardas aéreas do São Francisco seja menor do que sua média nos últimos 3 jogos. Então não sugerimos nenhuma aposta no ataque aéreo de São Francisco e também não sugerimos nenhuma aposta no ataque terrestre de São Francisco. Pela mesma análise, né? O ataque produz 146, só que a defesa do Seattle só permite 118, então a tendência é de que a média seja menor. E a mesma coisa do Seattle, sem nenhuma projeção de aposta para jogadores nesse jogo, tá? Então, você estava na expectativa, não sei se vocês estavam na expectativa, mas enfim, quem estava na expectativa de vir aqui, de pegar algumas apostas de jogadores nesse jogo, esquece, não tem. Não vou sugerir nada, não adianta eu chegar aqui contra a minha análise e falar, eu acho que o jogador tal vai produzir. Não, eu olho para as estatísticas, se a planilha falar que não, é não. Então, mesma coisa, o ataque aéreo de Seattle não deve produzir mais do que sua média nos 3 últimos jogos, e o terrestre deve produzir um pouco a mais, só que 1 ou 2 jardas, e quando é inferior a 10 jardas, essa diferença eu não considero, então, enfim, não vou recomendar nenhuma aposta. O placar do jogo está previsto aqui para 23-21 para São Francisco. A linha, se eu não me engano, tem -3 para o São Francisco, ou seja, -2 aqui, também não sugiro nenhuma aposta. E a linha de pontos é 44 pontos no jogo. Também não vou sugerir, a linha, se eu não me engano, está em 48, quer dizer, poderia ser um under, só que eu vou falar uma coisa para vocês, eu não aposto em under. Porque que graça tem? Eu tô falando que eu tô sugerindo apostas por entretenimento, eu vou falar pra torcer para não acontecer? Não, isso não existe. Você tem que torcer para acontecer, sempre over. Eu nunca vou sugerir under, certo? As médias de passe do Brock Purdy, elas são de 250 e poucas jardas, se eu não me engano. O Geno Smith também, aproximadamente 250. Ou seja, não tem nenhuma recomendação de aposta para esse jogo. Eu lamento. Próximo vídeo da semana 6 com todos os jogos de domingo. Devo soltar aí na sexta-feira, porque as odds ainda não saíram. E eu espero que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, para poder ter mais informações de apostas em jogador, que tem muito pouco no Brasil. E as apostas no exterior também são em poucos jogadores, e os vídeos longos e muito técnicos e complexos, e a maioria das vezes eles erram. Então, enfim, entretenimento é aqui. Se prepare, porque eu já atualizei os números da planilha da semana 6 e vai ter bastante sugestão de aposta em jogadores. Valeu, até mais e tchau!